somos a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, a Comunidade da Cruz. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que com fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que com fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar.
pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que eu tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor,
ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. A graça e a paz, povo de Deus. Na mensagem de hoje nós vamos aprender com a palavra do Senhor como vencer o desânimo. Mas antes eu queria me apresentar. Meu nome é Tiago, eu sou seminarista aqui em Campinas. Sou casado com a Rebeca há 3 anos e 7 meses. Queria também já agradecer o convite, o Felipe, o pastor Rômulo, todo o conselho da igreja e deixar um beijão no coração da primeira igreja presbiteriana de Campo Grande. Meus irmãos, nós estamos enfrentando sim lutas e muitos de nós acabamos desanimados com a vida, desanimados com os projetos, desanimados com a igreja. Então a palavra do Senhor hoje é para que a gente se anime. Deus vai renovar as nossas forças, o nosso bom ânimo, para que a gente entre em 2021 já assim, colocando aqueles projetos que a gente tinha engavetado para funcionar. E o que acontece? O desânimo, ele começa no desânimo espiritual. Porque o crente, ele é apaixonado por Cristo. É Cristo quem dá boas ideias. É Cristo quem nos levanta. É Cristo quem nos dá criatividade. E sem Cristo a gente não consegue caminhar. Não sei como que é com os irmãos, mas quando eu estou longe de Deus, quando eu estou sem a Bíblia, sem orar, quando nenhuma palavra mais mexe com o meu coração, parece que o dia mais ensolarado se tornou cinza. Parece que a comida mais saborosa não tem sabor nenhum. Não sei como que é com os irmãos, mas comigo acontece assim. Então, para impulsionar nosso ano 2021, nós precisamos vencer o desânimo espiritual. E para isso eu vou convidar os irmãos para abrir Hebreus capítulo 12, do verso 1 até o verso 3 nós vamos ler. Hebreus capítulo 12, do verso 1 até o verso 3. Diz assim a palavra de Deus: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Novamente, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Vamos orar? Senhor Deus, a sua santa palavra foi lida e pedimos agora que o Senhor abra nossa mente, o nosso entendimento, que o Senhor torne o nosso coração, a nossa alma, essa terra fértil, para que a sua palavra chegue, Senhor, e transforme, impulsione, melhore e nos conforme à imagem do seu Filho Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o povo que recebeu esta mensagem aqui, este livro aqui, eles estavam enfrentando desânimo espiritual.
Porque quando eles criam em Jesus Cristo, eram expulsos da sua família, perdiam seus empregos, não podiam mais frequentar a sinagoga e muitos deles queriam apostatar, abandonar Jesus para voltar para o judaísmo. Então um dos motivos dessa carta é combater a apostasia e colocar o povo de novo olhando fixo para Cristo. Então ele inicia do capítulo 1 até o capítulo 10 dizendo que não tem para onde eles voltarem. Vocês vão voltar para onde? Jesus é maior do que os anjos, maior do que Moisés, maior do que o sacerdócio de Arão. O seu sacrifício é perfeito, ele é muito maior do que o do Antigo Testamento, que precisava ser sempre refeito. Jesus é tudo. Jesus é ele que tem as palavras de vida eterna. Para onde vocês vão? O Antigo Testamento, o judaísmo, a religião judaica, tipificava, apontava para Cristo. E ele já consumou tudo aquilo, todas aquelas promessas. Então ele começa mostrando que para de olhar para o passado, para de querer voltar. É uma das coisas que nós podemos aprender. Porque muitas vezes nós paramos e começamos a pensar. Em 2019, em 2017, como era bom. Ai, mas aquele emprego que eu tinha. Ah, e aquela casa que eu morava. E aquela cidade. Nossa, aquela cidade era muito melhor do que essa. E a gente começa a murmurar o presente pensando no que já passou. O passado é para a gente lembrar sempre com gratidão a Deus, com ações de graça. Mas o futuro você precisa olhar, nós precisamos olhar com esperança, com paixão. Por quê? Porque Cristo está lá. Se Cristo está lá, nós temos tudo. É Ele que nos guarda, que nos impulsiona, que nos abençoa. Então ele dá essa galeria da fé. Ele diz, ele apresenta tudo isso a esses homens. E no capítulo 11, ele vai apresentar para nós então, homens de fé, que enfrentaram semelhantes dificuldades, assim como eles enfrentaram, como a gente também está enfrentando. E pela fé, eles continuaram crendo nas promessas de Deus e venceram. Então ele vai citar Abraão, ele vai falar de Isaac, de Jacó, de José, vai falar dos juízes, dos profetas, homens e mulheres de Deus que pela fé conseguiram vencer. E no capítulo 12 ele vai nos ensinar como vencer o desânimo espiritual e nos apresentar o maior exemplo de fé que nós temos, que é o nosso Senhor Jesus. Vamos então ver o que ele tem para nos ensinar aqui no capítulo 12. A primeira coisa que ele faz é então usar uma metáfora entre a corrida e a nossa carreira de fé e a nossa vida cristã. Olha o que ele diz ainda no verso 1, no finalzinho do verso, na parte C do verso, ele diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A maratona era um esporte muito praticado naquele tempo, o povo gostava muito de assistir, então ele está usando essa metáfora porque o povo conhecia esse esporte. E essa metáfora quer dizer o seguinte: o corredor precisa perseverar para ele ser um atleta. Para ele completar a missão dele, ele precisa perseverar. Então, geralmente no final do ano, a gente faz aquele plano de emagrecer e às vezes a corrida está incluso nisso. Aí você compra um tênis novo, uma calça leg, um shorts, um relógio e fala assim: no começo do ano eu já vou sair correndo para ficar fininho. Aí você calcula o primeiro dia de corrida que vai correr de 3 a 5 quilômetros. Aí você sai correndo, quando dá 100 metros, parece que o ar não entra mais, a sua visão já ficou preta, o seu joelho já doeu, a sua coluna está doendo, e você fala: meu Deus do céu, o que eu vim fazer? E você precisa terminar esses 3 quilômetros aí, ou 2, caminhando e correndo. Você precisa perseverar. Mas no dia seguinte, aí sim, no dia seguinte é pior. O dia seguinte, desde a unha do dedão do pé até o último fio de cabelo, você está sentindo muita dor. E você precisa continuar. Faz um alongamento, faz uma caminhada aquele dia. E aí vão vindo os dias, os problemas vão surgindo. Às vezes é um dia de chuva, às vezes é o frio.
e a sua cama ela te abraça assim. A vontade de comer um pão de queijo, de tomar um cafezinho, ficar quietinho em casa é grande. Mas se você quiser emagrecer, quiser correr, ser um atleta ou completar esses 3, 5, 10 quilômetros, você precisa perseverar. E assim é com a vida cristã. Nós vamos encontrar na nossa caminhada muitos desafios, muitas lutas. Elas não podem nos derrubar. A gente precisa continuar perseverando e viver essa vida cristã dia após dia. Por isso que ele está usando essa metáfora. E aí, ele vai dizer para nós, então, algumas coisas que vão nos ajudar a vencer o desânimo espiritual e conseguir completar esta corrida. A primeira delas está ainda no verso 1, só que no começo do verso, ele diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos. Quem são essas nuvens de testemunhas? Essas nuvens de testemunhas são esses que estão no capítulo 11. Esses heróis da fé, essa galeria de homens que eu já citei aqui, que venceram pela fé. Então o que ele está propondo aqui? Que para que você não desanime na fé, você precisa olhar para essas pessoas, olhar para o exemplo deles. Eles continuaram crendo nas promessas de Deus e conseguiram vencer. Eles conseguiram perseverar porque creram nas promessas de Deus. Aí você fala, mas Tiago, você está falando de Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó, meu Deus, juízes, os profetas, os reis, Davi, esses homens eram homens diferenciados. Não, meus irmãos, esses homens tinham problemas, incertezas, aflições, dificuldades assim como eu, como você. Era problema com a sogra, com o genro, problema com o adolescente dentro de casa que dá trabalho, problema financeiro, tantos problemas surgiam para eles assim como o nosso. E eles venceram pela fé. Mas não só aqui na palavra de Deus nós encontramos esses heróis que impulsionam a nossa vida. Não, ao nosso redor também. Às vezes aí na igreja tem alguém assim, com certeza você vai encontrar. De repente até dentro da sua casa tem aí um herói da fé que você pode chegar perto dele e impulsionar a sua vida. Tem pessoas que são assim. Pessoas que melhoram a nossa vida. Aquela pessoa que você toma um café com ela, você sai dali assim renovado. Porque ela fala de Deus, ela ora, ela ama o Senhor e isso nos renova. Eu lembro de um testemunho que eu vi um pastor falando de um congresso que ele foi e lá estava um homem de 85 anos que tinha traduzido o Antigo Testamento para a língua da tribo Xerém. E olha, tradução é algo muito difícil, porque às vezes naquela língua não tem as mesmas palavras que aqui, e aí fica muito difícil, é muita labuta, é muito trabalho. Primeiro você precisa aprender a outra língua, para depois começar a traduzir. E aí ele com 85 anos, depois de levar muito tempo ali da sua vida traduzindo, perguntaram para ele, agora sim, né, o senhor vai estender aquela rede, vai passar o bastão, deixa o Antigo Testamento para os mais jovens. Ele falou, que isso? Enquanto o Senhor me conceder vida, eu estou agarrado no Antigo Testamento, já traduzi Gênesis, já estou em Êxodo, estou com o Senhor e vamos continuar a obra. E às vezes nós aí, 30, 40, 50, 60, 70 anos já estamos pendurando a chuteira. Nós olhamos então para essas pessoas e ela nos impulsiona a continuar. Viu? Você tem fôlego ainda para criar esses netos. Você tem fôlego ainda para marcar casamento, para noivar, para namorar. E Deus vai abençoando. Então a primeira coisa, meus irmãos, é olhar para esses testemunhos dessas pessoas que melhoram a nossa vida e vão nos impulsionando. A segunda coisa ainda está aqui no verso 1. Ele diz que nós temos que nos desvencilhar do peso e do pecado. O que seria o peso? Peso é tudo o que te afasta da presença de Deus. E esse peso aqui não é como se fosse uma anilha que você pega e sai correndo, ou uma mochila. Não. Esse peso seria alguém que está acima do peso. É peso corpóreo mesmo. Então por que ele usa essa metáfora? Porque você sabe que para emagrecer é algo difícil. Você vai ter que abandonar algumas coisas que você não quer abandonar. E dói abandonar esses hábitos, de repente, em um lugar que você frequenta, que você gostava de comer. É muito difícil treinar, fazer isso para emagrecer.
E na vida espiritual também é assim. Existem lugares, pessoas, hábitos que você tem que te afastam da presença do Senhor, que você não quer deixar. E quando você decidir deixar, vai ser difícil, mas você precisa ter isso como prioridade. É assim também no emagrecimento. Quando o calo aperta, quando vira prioridade, a gente consegue. Quando o médico fala assim, ou você emagrece ou você não vai dar conta. Aí você corre atrás e consegue emagrecer. É assim com a vida espiritual. Quando você perceber que a prioridade da sua vida é estar com o Senhor, você então vai abandonar essas coisas. Terceira coisa. A terceira coisa então é abandonar o pecado. E ele diz aqui que este pecado, ele nos cerca de perto. E essa proximidade aqui não é perto assim do lado, não, é colado em você. O pecado ele está que nem um carrapicho na gente. E esse pecado ele precisa ser desvencilhado, a gente precisa jogar ele fora. Né? Aqui pode ser a nossa natureza pecaminosa, pode ser também o pecado, a tentação que vem de fora. Mas muitos autores dizem que esse pecado é aquele que você conhece. Sabe aquele pecado que você guarda de estimação, que ninguém conhece, mas o pecado ele foi cauterizando a sua mente, você foi inventando desculpas, é porque minha esposa não me dá muita atenção, é porque eu estou precisando desse dinheiro, é porque ele me tratou mal e eu acho que ele não merece perdão. E ela vai cauterizando a nossa mente até você achar que ele não é mais pecado, que não tem problema nenhum. E presta atenção, o corredor, ele não pode ter nada no seu corpo. E a ideia é o quê? Que se você estiver de blusa, se você estiver de galocha, de touca, você não completa nunca essa carreira. E o pecado, ele faz isso na gente. Enquanto você estiver guardando esse pecado, você não vai conseguir correr. Você vai desanimar, vai desmaiar no meio da corrida. Então você precisa desvencilhar deste pecado. Se você não está dando conta sozinho, procure alguém mais velho, mais experiente, pastor, diácono, alguém que vai orar com você, alguém que já enfrentou às vezes o mesmo pecado, ele vai te ajudar e logo você vai vencer essa fase. Então, olhar para essa nuvem, para esses exemplos, abandonar essas coisas que nos tiram da presença de Deus e nos desvencilhar do pecado, se arrepender e deixar o pecado. E por último, para a gente encerrar, no verso 2 ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Por que Jesus é o autor da nossa fé? Porque é Ele que tornou possível, é Ele que se encarnou, é Ele que morreu, é Ele que ressuscitou por mim e por você. Então fé não é pensamento positivo, palavras positivas, não tem nada a ver com isso. Eu creio que vai dar certo, não tem nada a ver com isso. É crer na pessoa certa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Ele é o autor e é o consumador, tudo foi consumado nele, a fé que nós temos está em Jesus Cristo. E o texto diz que nós temos que correr essa caminhada da fé olhando exclusivamente para Ele, firmemente. Firmemente quer dizer exclusivamente. Então aparece no nosso caminho, olha lá a notícia que a política está um caos, exclusivamente para Cristo. Mas eu recebi ali uma notícia de que o exame de fulano, do meu parente, ou o meu próprio exame está dando negativo, exclusivamente para Cristo. Mas eu fiquei sabendo que a fase do nosso país, exclusivamente para Cristo. Quando eu olho exclusivamente para Ele, eu não afundo, eu não desanimo. É nele que eu coloco as minhas esperanças. Não é na economia, não é na ciência, não é em nada disso, é em Cristo. Então eu corro olhando exclusivamente para Ele. Mas olhe para dentro de você. Tire força de dentro de você. Libere o leão que está dentro de você. Já ouviu alguém falando assim? Libere o leão que está dentro de você. O leão que está dentro da gente já morreu faz tempo. Sem Cristo. Se a gente tivesse sem Cristo, esse leãozinho é aquele leão de pelúcia. Que já caiu um olhinho e a sua avó foi lá e colocou assim um botão na camiseta no lugar do olho dele. É esse leão. Quando a gente olha para dentro da gente, a gente vê incerteza, a gente vê alguém pecaminoso, alguém inseguro. Então olhar para dentro não é a solução.
não é a solução. Mas quando eu olho exclusivamente para Cristo, o leão que está dentro de mim é o leão da tribo de Judá, que venceu o pecado, que venceu a morte, aquele leão que vai impulsionar a nossa vida, que vai transformar a nossa história. É o leão da tribo de Judá. Então eu não olho nem para fora, eu não olho nem para dentro, mas eu olho para Cristo. Essa é a solução para que a gente possa vencer. E por final, ele diz no último verso, verso 3, que agora você precisa pensar neste leão, neste Senhor, nesse autor, e colocar na balança. Olha como foi a vida dele. Ele não levou em consideração todo o sofrimento que ele teria que passar, porque ele tinha em vista as promessas de Deus. Então você também tem que colocar na balança as promessas que Deus tem feito para nós com o sofrimento de agora. O Russell Shedd, não sei quantos conhecem esse teólogo, Russell Shedd, contribuiu muito para o Evangelho, os livros que escreveu, com suas mensagens. E ele, no final da vida, gravou um vídeo, tem até no YouTube, falando sobre a dor, como enfrentar a dor. Ele disse assim, eu coloco na balança, ele colocou na balança. Ele disse que aquele sofrimento que ele estava tendo agora era passageiro. E ele tinha o olho naquilo que Deus tinha prometido na sua palavra, que é um novo céu, nova terra, na presença de Cristo. Então ele colocou na balança. Ele disse que aquela dor estava desmamando ele do mundo, porque ele amava muitas coisas no mundo. Então aquela dor ia desmamando ele do mundo para poder encontrar com o Salvador. Então nós devemos colocar na balança. Olha as coisas que nós estamos vivendo agora, mas olha aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Todos nós cantando em alta e boa voz que há um Cordeiro que é digno de honra, de glória. E nós vamos cantar esse hino por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe nesse dia, que você possa ter um ano 2021 impulsionado pela glória de Deus, pela presença de Cristo, e você desengavete esses projetos, que você planeje o seu futuro, que vai ser um futuro abençoado por Deus. Forte abraço, Deus abençoe. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus.
vida com sangue derramado. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou o meu interior com sua glória. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus. Está escrito Deus. Está escrito Deus.